do ambiente doméstico. Bom, acho que semana passada os destaques se concentraram tanto na repercussão do envolvimento dos irmãos do ministro do Supremo Dias Toffoli, né, que está, inclusive, tocando praticamente a investigação, né, a ligação entre um investimento, um empreendimento dos irmãos do Toffoli com o fundo da REAG, ligado à operação do Compliance Zero, e também, num ponto positivo, na assinatura do Acordo de Associação Mercosul-União Europeia. É algo que a gente vai falar um pouco aqui ainda nesse slide. Em relação à agenda econômica da semana, é uma agenda econômica bem fraca, o único evento relevante é a reunião do Conselho Monetário Nacional na quinta-feira, e aí, trazendo ali primeiro essa notícia, né, 5 mil produtos brasileiros terão imposto zero na União Europeia com esse novo acordo, e aí a Confederação Nacional da Indústria estima que o tratado vai ampliar de 8% a 36% o acesso dos produtos brasileiros ao comércio mundial, né? Então, de fato, tem bastante valor para destravar desse acordo. Ainda tem todas as promulgações, tanto do Congresso brasileiro quanto do Parlamento Europeu como um todo, né? Vai ter toda uma votação, algumas definições ainda de como as coisas vão ser feitas, mas já é um andamento, lembrando que isso está desde 99 em pauta, né? Então, finalmente, a gente teve um andamento nisso, não é uma coincidência, é muito em função da política do Trump, né, de abandonar cada vez mais a Europa. Então, isso aí andou e é muito positivo, principalmente para o Brasil, principalmente nos produtos do agro. Bom, outra notícia positiva que a gente teve no final de semana é o início do pagamento do Master, né? Então, o Fundo Garantidor de Crédito alerta para erro de biometria e diz que 377 mil pessoas aguardam pagamento. Então, já foram mais de 560 mil pedidos registrados, mas vários estão com problema na identificação de documento. Então, acho que isso não é exclusivo da gente estar com dificuldade ali, questão de senha, ou de repente um problema com documento. Eu já me liguei hoje de um problema que eu vou ter que resolver aqui, que eu vou precisar descobrir como, que é a conta da minha tia, que meu primo é curador, né? Duvido que o FGC já tenha isso em mãos para o documento do meu primo funcionar, mas a gente vai tentar isso essa semana. Na semana retrasada, a gente teve uma mudança, na semana passada, a gente teve uma mudança no Ministério da Justiça, né? Saiu o Lewandowski, entrou o Mendonça Filho, muito para tocar essa parte da PEC da segurança, que a gente sabe que vai ser um tema bem importante para esse ano eleitoral. O Haddad até deu um pronunciamento falando que ele não acha que a economia vai fazer peso, não vai ser pauta dessa disputa eleitoral, mas a segurança em si. E aí o relator da PEC elogiou o novo ministro da Justiça, falou que já abriram um diálogo e foi positivo. Acho que um destaque aqui, falando bem de política, né? O Mendonça Filho, ele era o advogado da Petrobras, ele faz parte do núcleo baiano do PT, que tem ali o Jacques Wagner, enfim, que é um ministro relevante, e principalmente o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, que é o grande, sempre foi desde o começo do governo, o grande adversário ali do Haddad, ele defendendo uma política mais populista, de mais expansão, e o Haddad tentando controlar um pouco essa ferocidade ali do Rui Costa, e a gente viu que nos grandes e nos principais embates, o Haddad sempre perdeu para o Rui Costa, né? Então, isso é mais um aumento de influência do PT da Bahia. Então, acho que é algo para a gente ficar de olho aí, acho que é um movimento importante dentro do PT, e aí eu trouxe essa notícia abaixo aqui para a gente ir analisando como está o andar ali, a dança das cadeiras dentro da situação. Então, trouxe aí, a Haddad diz que não pretende disputar eleições em 2026 e resiste à pressão do PT. O Haddad já se pronunciou que ele gostaria de ser responsável por tocar o projeto de governo do Lula, de uma possível próxima eleição, mas tem uma pressão muito grande interna que ele saia principalmente para o Senado, né? O Senado, o Congresso como um todo, né? A Câmara já está mais
dominada pelo centrão, que hoje em dia é muito mais um centro-direita, mas algumas coisas, como, por exemplo, pedir impeachment de ministro do Supremo, isso é exclusivo do Senado, e é sabido que a direita tem um projeto de colocar bastante nome no Senado para ter essa carta na manga e meio que essa metralhadora para fazer pressão no Supremo. Então, o PT como um todo tem feito uma pressão ali para o Haddad sair para senador, mesmo ele não querendo. A gente vai ver nessas duas coisas como está sendo o poder do Haddad dentro do Partido dos Trabalhadores. Bom, tivemos o boletim Focus, poucas mudanças, uma queda de 4,05 para 4,02 na projeção terminal do PIB do IPCA para esse ano, manutenção em 1,8 para o PIB, 5,50 para o câmbio e 12,25 para a Selic. Para 2027, a gente teve manutenção de todos os indicadores, então inflação de 3,8, PIB de 1,8, câmbio de 5,5 e Selic de 10,5. Dá para ver que os caras estão assim, bem confiantes em tomar uma decisão, tanto o PIB quanto o câmbio de 26 quanto 27 são o mesmo. E para 2028, manutenção de inflação em 3,5, PIB em 2, câmbio em 5,52 e uma alta aí de 9,88 para 10 na Selic terminal, segunda alta consecutiva. Bom, aqui os nossos indicadores de inflação, né, todos atualizados aí com o mês de dezembro, a gente já passou na semana passada. Em relação à internacional, o destaque da semana passada se concentrou no discurso de Trump, cada vez mais ostensivo ali sobre a ideia dos Estados Unidos se apropriarem da Groenlândia. Na quinta-feira ele disse que na quinta-feira passada, né, que na quarta-feira da semana passada, que busca uma alternativa diplomática, mas que se for preciso utilizar da força, assim o fará, dando uma sinalização muito clara da intenção dos Estados Unidos sobre a Groenlândia. A gente falou bastante na semana passada sobre isso, eu mantive o slide, vou falar rapidamente de novo aqui no próximo slide, tentando ver um ponto positivo nisso, eu diria que é o fato da América do Sul aqui sair um pouco do foco dessa ostensiva mais agressiva do Trump. Então, enfim, em relação à agenda econômica nos Estados Unidos, na quarta-feira a gente tem tanto novos pedidos de hipoteca quanto juros de hipoteca e pedidos de refinanciamento de hipoteca, também sai índice hipotecário e tem o discurso do Donald Trump, acho que é algo que deve movimentar aí o mercado, tem muita coisa na mesa, ele deve falar sobre a Groenlândia, ele deve falar sobre o Irã, acho que vai ser interessante a gente acompanhar. Quinta-feira sai PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos, pedidos iniciais e contínuos por seguro-desemprego, PCA, então a gente vai ter dados de inflação, gasto dos consumidores, lucro corporativo e tanto renda quanto gastos pessoais e o balanço patrimonial do Fed. Na sexta-feira a gente tem expectativa de inflação e confiança do consumidor, PMI industrial, composto de serviços. Na zona do euro, a gente tem PCI na terça-feira, percepção econômica e também percepção do setor da construção civil. E sexta-feira, PMI industrial, composto de serviços e também confiança do consumidor. Aí trouxe como notícias, né, como manchetes, primeiro, petróleo e geopolítica, entenda recuo de Trump sobre ataque ao Irã. Então, o Trump vinha sendo muito enfático verbalmente que utilizaria da força se fosse necessário, que as mortes teriam que parar no Irã. Depois, o líder supremo, o Ayatollah, ele fez um pronunciamento um pouco mais agressivo, disse que o Irã estava pronto para revidar ataque se fosse necessário, e os Estados Unidos têm muitas bases ali no Oriente Médio, tem essa questão dos Estados Unidos, historicamente, terem como um grande parceiro no Oriente Médio Israel, justamente para dominar ali, para ter uma região de influência, e o Irã sempre se opõe a Israel, tem um poderio militar bem significativo, tem armamento nuclear, então, dos países ali do Oriente Médio, que normalmente Israel e os Estados Unidos meio que, quando tomam uma trucada, eles reconsideram, é contra o Irã, que de fato tem potencial aí para fazer ataques longos, ataques significativos. Então, os Estados Unidos deu uma recuada por ter muitos
muitas bases militares ali na região que poderiam ser atacadas. E aí, voltando a falar da Groenlândia, né, Trump diz ali, chegou a hora, Trump diz que a Dinamarca não afastou os russos da Groenlândia, que a OTAN não foi suficientemente forte para impedir uma ofensiva russa, como retaliação a esse discurso que o Trump deu na quarta-feira passada. A União Europeia avalia a retaliação de 93 bilhões em tarifas contra os Estados Unidos, e também vários países europeus enviaram tropa para a Groenlândia logo depois dessas ameaças. O discurso do Trump foi na quarta-feira, na quinta-feira, Alemanha, Suécia, França e Noruega enviaram ali, junto com tropas dinamarquesas, tropas para a Groenlândia, a princípio para fazer um treinamento militar, mas já é, de fato, uma sinalização de força para os Estados Unidos. Isso é tudo muito complexo da gente entender. Desde a Segunda Guerra Mundial, né, a OTAN, que foi feita ali para segurar a expansão da União Europeia, da Rússia, né, perdão, da União Soviética, sempre teve os Estados Unidos como o guarda-costas da região, da zona do euro, principalmente. A União Europeia foi diminuindo sucessivamente o seu investimento na área militar, né, em armamento e etc., e agora um aliado histórico da União Europeia tem, inclusive, colocado em uma ofensiva contra um território categoricamente europeu. Então, acho que é mais uma grande mudança dessa nova geopolítica que a gente deve acompanhar. E aí, falando só rapidamente, né, que a gente já falou bastante na semana passada, quais são os grandes interesses dos Estados Unidos na Groenlândia? Primeiro é dominar essa rota do Ártico aqui, que é como a China envia suas exportações para a Europa. É um caminho 40% mais barato do que vir por baixo, então dominar essa rota tem um poder estratégico bem significativo. Também é como a Rússia se comunica com a China, então é uma região militarmente muito importante. E a segunda é a questão das terras raras e de todos os minerais aqui, os recursos minerais que a Groenlândia tem. Isso está abaixo de 3 quilômetros de gelo, mas com o aquecimento global, as expectativas é que em 2050 o degelo já tenha sido bem significativo, praticamente todo o solo da Groenlândia vai estar exposto, e aí sim os Estados Unidos garantem uma reserva para o futuro de minerais importantes, principalmente de terras raras. Bom, pessoal, em relação a produtos, a gente mantém aqui a nossa alocação base,